cálculo do cronograma de permanência. Para realizarmos o cálculo do cronograma de permanência, nós precisamos vir no menu Planejamento, Equipe e Mão de Obra e no submenu Cálculo da quantidade de equipe e mão de obra. Esse cálculo serve como uma forma de atualização das informações lançadas nos menus anteriores aqui, nos submenus anteriores do planejamento de equipe e mão de obra. Então, quando vocês forem lançar as horas trabalháveis por serviço ou as horas trabalháveis por insumo, logo em seguida nós precisamos realizar o cálculo das quantidades de equipamento e mão de obra, o cálculo do cronograma de permanência, também conhecido como histograma. Então, para que a gente consiga tirar o relatório de cronograma de permanência, o histograma, nós precisamos realizar esse cálculo para o sistema pegar as informações lançadas nos períodos, no nosso cronograma físico, e também pegar as informações de horas trabalháveis que nós temos em cada período que foi informado. Aí sim o sistema irá conseguir tirar as informações de quantidades de equipamentos e quantidade de mão de obra que vão ser necessários em cada mês. Assim, para realizar este cálculo, nós precisamos informar se nós queremos calcular somente a planilha que nós estamos acessando, Aqui nós conseguimos ver qual a planilha que nós estamos acessando, ou se nós queremos calcular o projeto como um todo. Então, independente de quantas planilhas tem dentro do projeto, o sistema irá calcular todas as planilhas. O flag de horas improdutivas, ele serve para que a gente considere as horas improdutivas informadas dentro de cada serviço, dentro de cada composição. Caso vocês estejam trabalhando com o índice improdutivo e o preço improdutivo lá no seu orçamento, vocês também precisam marcar esse flag de horas improdutivas, porque senão o sistema vai considerar somente horas produtivas para sair as quantidades de equipamento no nosso histograma. O próximo flag é o mão de obra de equipamentos. Esse flag serve para quando nós estamos trabalhando com a composição do equipamento. Então, dentro do orçamento, nós temos a opção de trabalhar somente com o custo horário, produtivo e improdutivo daquele equipamento, ou nós temos a opção de trabalhar com a composição do equipamento, fazendo o cálculo das parcelas do custo horário do equipamento, onde que nós temos as parcelas de constantes K, parcelas de aquisição, parcelas aí de mão de obra, parcelas de materiais. Então, todas essas parcelas, quando nós informamos os índices e os preços dessas parcelas, nós estamos informando, nós estamos criando a composição do equipamento. Então, quando, por exemplo, nós vinculamos um operador de máquina dentro da composição do trator, por exemplo, nós estamos aí considerando então a mão de obra de equipamentos. Então, caso vocês estejam trabalhando dessa forma, trabalhando com a composição do equipamento dentro do orçamento, vocês também vão poder marcar essa mão de obra de equipamentos para o sistema poder entender que vocês vão querer visualizar os quantitativos dentro do relatório de cronograma de permanência, considerando a mão de obra que foi alocada dentro de um equipamento. Então, se eu tenho um trator de esteiras, se eu tenho um caminhão, eu vou ter o operador daquele trator, eu vou ter o motorista daquele caminhão. Então, caso vocês
queiram considerar essa mão de obra que está atrelada diretamente ao equipamento, vocês podem marcar esse flag. E no caso do arredondamento, é para que nós tenhamos um critério de arredondamento, onde que se no meu relatório de histograma, com os cálculos que o sistema fez, o sistema chegar a uma quantidade de um servente ou de uma máquina, por exemplo, eu vou precisar dentro de uma etapa de 4,3 serventes. Só que nós não temos como colocar 0,3 de um servente uma obra em uma etapa. Então o sistema já vai automaticamente aumentar a quantidade que era 4,3 para 5. Ele vai fazer esse complemento de horas para que o sistema chegue a essa quantidade de 5 serventes redondos. Então esse arredondamento ele serve para quê? Por exemplo, eu vou colocar aqui o arredondamento de 0,3. Então caso as minhas quantidades, as minhas horas de servente dentro de uma etapa ultrapasse 4 serventes e chegue até 4,3 serventes, o sistema ainda vai manter a quantidade de 4 serventes para mim. Caso a quantidade necessária na etapa seja de 4,4 serventes, aí sim ele vai subir com a quantidade para 5. Mas até na quantidade de 4,03, o sistema ainda vai manter o número 4 dentro da nossa etapa, né, significando 4 serventes. Nós podemos subentender que nós iríamos precisar solicitar que os serventes trabalhem um pouco mais, os 4 serventes existentes trabalhem um pouco mais dentro da etapa, para que o serviço seja executado 100%, sem a necessidade de alocarmos mais uma pessoa dentro daquela etapa, sendo que seria por poucas horas. Então, o servente teria várias horas improdutivas e isso acabaria onerando mais o nosso orçamento. Logo depois de fazer essas configurações, nós precisamos só mandar calcular. Mandando calcular, o sistema já vai fazer essas atualizações e logo em seguida nós já vamos ter as informações do relatório de cronograma de permanência, também conhecido como histograma, prontos.